Olá, amigos do basquete. Estamos aqui com mais uma aula do nosso canal YouTube, o Vivo Basquetebol, e hoje o nosso convidado é o professor Alessandro Nicolai Ré, que vai trazer para a gente informações interessantes. Então, sem mais delongas, Alessandro, obrigado pela participação. Fica à vontade aí, a aula é tua, tá? Um grande abraço. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando, né, com o pessoal aí, particularmente o pessoal do basquete. É uma modalidade que a gente vai discutir na apresentação, importantíssima na formação motora na infância, né, por todas as razões que a gente também vai discutir, que envolve esse desenvolvimento da coordenação, a questão da integração social e uma série de fatores que justificam e mais do que justificam, né, que exigem, vamos dizer assim, que o basquetebol seja uma modalidade cada vez mais presente aí no desenvolvimento das crianças. Então, a gente vai falar particularmente do treinamento esportivo do basquetebol durante a infância, né? A gente começa falando, inicialmente, da questão do treinamento de habilidades motoras e do ambiente de treino. Então, quando a gente pensa no basquetebol, obviamente, não só no basquetebol, né, mas em qualquer modalidade esportiva, a gente está falando de modalidades onde são executadas uma série de habilidades motoras, como, por exemplo, no basquetebol, driblar, arremessar, lançar a bola, uma bandeja, salto, etc, 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 uma série de fundamentos do basquetebol que a gente caracteriza como habilidade motora. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma bandeja como exemplo, né, a gente está falando de uma habilidade motora que envolve a coordenação de movimentos corporais para atingir um determinado objetivo, né? Obviamente que a gente pode pensar isso para qualquer habilidade motora. Quando a gente fala nesse aspecto, e aí a gente vai para o contexto do jogo, ou seja, o contexto do jogo do basquetebol, né, com as regras que todo mundo conhece, sejam as regras formais ou até mesmo algumas regras adaptadas aí, elas criam ali um determinado contexto. Esse contexto a gente pode chamar de um objetivo. Existe um objetivo a ser atingido, que se a gente for falar de uma maneira bem simples, né, é fazer a cesta e não deixar que a equipe adversária faça. Para que a gente atinja esse objetivo, obviamente, obviamente são necessárias uma série de ações que envolvem, por exemplo, a tomada de decisão do posicionamento individual e coletivo, né? E que envolve também a execução de uma série de movimentos que exigem a coordenação de movimentos corporais, como, por exemplo, para fazer uma bandeja, driblar a bola, etc. Então, a gente pode afirmar que a execução dessas habilidades motoras, que a gente também pode chamar de uma competência motora, ela depende da integração desses três fatores, né? A questão da coordenação motora, que a gente pode chamar da técnica que está presente na modalidade, como eu acabei de dizer, né, dos fundamentos. Não, exige também uma capacidade metabólica, né, uma capacidade física de deslocamento para correr, saltar, etc. Então, eu tenho uma exigência, né, do sistema metabólico, gerador de energia, e também uma exigência importante da tomada de decisão, do conhecimento cognitivo dentro do jogo, né, para que as ações ali sejam executadas em função ali da necessidade, do objetivo que eu acabei de citar. Então, quando a gente fala de treinamento de habilidades motoras, é fundamental, e particularmente durante a infância, que a gente considere a integração desses três fatores. Isso é um aspecto central que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Como esses fatores são integrados e, particularmente, qual é a importância disso durante a infância. Para a gente discutir isso, obviamente, a gente vai estar discutindo um ambiente de treino, um ambiente de aula. E esse ambiente de aula é um outro aspecto fundamental para que isso seja produtivo, né? Para que as crianças tenham a evolução desejada ali durante os treinamentos. E, nesse sentido, a gente usa aqui um artigo bastante importante, publicado na Sports Medicine, e fala exatamente que trata, né, exatamente dessas características de atletas olímpicos que foram medalhistas olímpicos
E a partir esse artigo, com base em dados de comitês olímpicos internacionais, das respectivas modalidades, as próprias publicações e entrevistas com atletas, destaca que, aqui eu nem traduzi do inglês, né, destaca alguns aspectos que são bastante importantes para a gente, particularmente durante a infância, né? Então, esses dados de atletas olímpicos indicam, né, como eu disse, coletados em sites oficiais, em sites de federações oficiais, em artigos, em entrevistas, né, indicam que a superioridade desses atletas, comparado com outros atletas, também atletas de elites, mas porém não medalhistas olímpicos, era determinada ou seja, os medalhistas olímpicos se destacavam não por ter uma competência motora, não por ser um talento, não por ser campeão de tudo na infância, mas eles se destacavam por ter, desde a infância, uma alta motivação intrínseca, determinação, dedicação, persistência e criatividade. Então, reparem que esses atletas olímpicos, na infância, eles tinham traços que a gente pode chamar de psicológicos importantíssimos, que, obviamente, para todos nós que trabalhamos com treinamento, sabemos que são fundamentais para que a dedicação ao treino seja otimizada, seja até máxima, e, consequentemente, a evolução do desempenho também aconteça, né? Então, a gente presta muita atenção nessas variáveis no treinamento, né? Motivação intrínseca, determinação, dedicação, etc. E, além disso, né, esses atletas apresentavam esses traços de personalidade, poderiam ser reconhecidos, né, destacados mesmo nos estágios iniciais de preparação, né? É o que a gente está falando, né? E algumas características importantes que os professores podem estar atentos, né? Esses atletas também apresentavam uma taxa elevada de aprendizagem, ou seja, quando expostos a um determinado estímulo, a resposta motora era muito positiva, rápida, né? Aprendiam rápido, logicamente, uma evolução rápida do desempenho, e esses futuros campeões, e uma outra questão importante, né, apresentavam uma atitude importante em relação ao treinamento, de modo a evoluir cada vez mais, particularmente com treinamentos de alta qualidade, né, se expondo a treinamentos de alta qualidade. A gente vai ver daqui a pouco essa alta qualidade, a gente chama de treinos que trazem um desafio motor importante, de treinos que desafiam a criança, aí a gente pode falar de qualquer faixa etária, né, de treinamentos que desafiam o indivíduo a evoluir, a ser cada vez melhor. Então, eu quero começar essa nossa aula de hoje, essa nossa conversa de hoje, falando exatamente das consequências dessa característica para o ambiente de treino-aula, né? Porque, obviamente, sem essas características presentes, e eu vou além, né? Não só no ambiente de treino, mas na característica da criança, na característica do indivíduo, tanto na situação de treino, como simplesmente nos momentos de lazer, em que a criança está brincando de jogar basquetebol, por exemplo, ou qualquer outra modalidade, né? Essa determinação, essa busca por desafios, essa vontade de superação é uma característica aí marcante, aliás, importante não só para o esporte, mas para a formação da criança em qualquer área de atuação profissional, né? E aí a gente já tem o link aqui entre o esporte e a educação, a formação da criança, né? Então, pensando exatamente nisso, né, a gente traz um dos artigos importantes que utilizam essa teoria que a gente chama de Achievement Goal Theory, ou a gente, né, uma teoria de evolução, é uma abordagem centrada na motivação e no processo de evolução. O que significa isso? Ora, essa abordagem propõe que a aprendizagem de habilidades motoras, o treinamento de habilidades motoras, ocorra num ambiente onde a criança necessariamente deve estar altamente motivada e o foco de atenção dos adultos, dos profissionais envolvidos no processo, né, no processo, tem que ser justamente no processo de evolução e não simplesmente no produto, no resultado, ser ou não ser campeão, ganhar ou perder um jogo, jogar ou jogar mal. Muito mais importante do que isso, muito mais importante do que esse produto, é o processo, né? Como a criança se dedicou, se esforçou, e o que ela fez para aí sim atingir um determinado nível de desempenho.
Então, a base teórica dessa proposta é justamente a questão de que quando a motivação é elevada, a dedicação e a persistência também são elevadas. Então, se a gente lembrar do outro artigo com o atleta olímpico, a gente vai destacar que dedicação e persistência é uma característica marcante de medalhistas olímpicos, né, em diversas modalidades. Obviamente, se o nível de motivação é baixo, se a criança não sente prazer, se a criança não está com vontade de praticar uma determinada modalidade, é praticamente impossível que ela se dedique, que ela tenha persistência nessa modalidade, principalmente quando a gente pensar na superação dos desafios. Então, essa base teórica é o pano de fundo aí, a gente pode dizer, para esse trabalho. A motivação tem que estar elevada, né? Quais são as implicações práticas disso agora, falando especificamente, né, dos resultados desse artigo, também publicado na Sports Medicine? Proporcionar situações que favoreçam a motivação da criança, né? Um aspecto fundamental, não só do professor, mas do adulto, da família, por exemplo, né? O processo, né, de treinamento, o esforço que a criança fez deve ser muito mais valorizado do que o produto, o resultado, como eu disse agora há pouco, né? O esforço que ela fez para jogar bem deve ser muito mais valorizado do que o fato dela estar jogando bem. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente ouve professores, até famílias, né, falando, você jogou muito mal, você foi mal no treino, você foi mal no jogo, né, criticando negativamente o desempenho da criança e esquecendo que, de novo, a crítica está indo em cima do produto, do resultado, e se esquecendo de o que ela fez para chegar nesse resultado, ainda que ela tenha jogado mal, né? Então, em vez de falar, você jogou mal, seria interessante trazer a pergunta você se preparou para o jogo? Né? Ou seja, jogar a responsabilidade na criança, não a responsabilidade pelo desempenho, jogar bem ou jogar mal, mas fazer com que a criança tenha responsabilidade, tenha autonomia para entender que a evolução do seu desempenho é fruto do seu próprio esforço, do seu próprio resultado. Insisto, né? Isso é válido não só para o esporte, né? Então, nessa abordagem, a questão da responsabilidade é compartilhada entre o professor, o técnico e a criança em relação à evolução da aprendizagem, em relação à dedicação e tudo mais, né? Então, justamente a tendência é que isso aumente a motivação da criança para se dedicar, para treinar, né? E ainda, por parte do professor, uma avaliação, né, do desempenho da criança e a proposição de desafios constantes para que a criança, dentro do seu nível individual, consiga cada vez mais evoluir. E isso é importante destacar, né, que nessa avaliação do processo, obviamente, o grande foco é comparar a criança com ela mesma, e não comparar a criança com outras crianças, né? Não que isso necessariamente seja ruim, mas a questão central que leva ao esforço quando a gente compara, quando a criança é comparada com ela mesma, ou seja, ela tem que ser melhor do que ela era ontem, e não melhor do que outra pessoa, né? Isso é uma outra questão importante. As pesquisas têm demonstrado que essa abordagem favorece a motivação intrínseca, lembrando lá dos atletas olímpicos, que era uma característica fundamental, né, de dedicação, de evolução do desempenho esportivo, né? Então, a motivação intrínseca para buscar desafios e desenvolver novas habilidades, ela deve ser extremamente alta na criança, né? E a preocupação do professor com essa motivação intrínseca é um aspecto central, né? E, finalmente, obviamente, o entendimento de que o esforço contribui para o sucesso. Então, aqui, claro, eu estou falando de uma maneira bastante rápida, a gente poderia aprofundar ainda mais essa questão, mas eu queria destacar esses dois pontos principais, tá? O foco no esforço, no processo, e a atenção com elogios ao processo, né? Atenção prioritária com elogios ao processo, né? E nesse contexto, a competição, ela pode servir como um aspecto importantíssimo para a motivação da criança, né? Desde que os adultos não atrapalhem e façam a competição como um fim, façam da competição um fim em si mesma,
né? A competição deve ser vista como um aspecto que aumenta a motivação para uma dedicação maior ao treinamento, ao processo de evolução. Aí a competição é positiva. Se a competição for vista como um produto, como um resultado final, a competição está perdendo muito aí do seu potencial de contribuição na formação da criança, né? Então, competição deve servir para motivação. E aí, ainda mais rápido aqui, né, ainda a estruturação do ambiente de aprendizagem dentro dessa abordagem, né, da motivação, a gente pode dividir em inglês, na sigla TARGET, né, que são essas 6 características aí, e traduzindo para o português, a gente teria a mesma sigla, só trocando a letra A aqui, né, ficaria TARGET, né? Então, a gente chama de task, tarefa, né, que oferece oportunidade de envolvimento em tarefas com diferentes níveis de dificuldades. Isso é um aspecto importante que o professor tem que estar atento, particularmente para quem trabalha com grupos heterogêneos, né? Às vezes, para uma criança é mais fácil, para outra criança é mais difícil, e o nosso foco não entre aspas, aí, favorecer a criança que tem melhor performance ou a criança que tem pior performance. O nosso foco é fazer com que todas evoluam cada uma, obviamente, dentro do seu nível. Por isso, a gente precisa utilizar as tarefas com diferentes níveis de dificuldade, né? Como eu já disse, a autoridade das crianças, né? Envolver as crianças na tomada de decisões em relação aos treinamentos, oferecer para a criança uma maior responsabilidade, mais autonomia, para que ela consiga, né, gerir o seu processo de evolução. Obviamente que isso não acontece do dia para a noite, é um processo, né? Aqui um aspecto importante, né? Oferecer feedback específico para a criança, né? E elogiar o esforço, o processo, ao invés de elogio, críticas centradas no resultado, no produto. Já falei bastante sobre isso, né? Esse é um aspecto importantíssimo. A questão do grupo, né? A oportunidade das crianças escolherem com quem se envolvam na aula, pelo menos em parte da aula, né? É uma outra questão importante para a motivação, né? A avaliação do professor focada no processo, ou seja, comparar a avaliação somativa, aquela que compara a pessoa com ela mesma, né, em diferentes momentos, e essa avaliação serve, obviamente, para propor desafios constantes, né? E, por fim, o tempo, permitir que as crianças tenham maior liberdade para a seleção do tempo que vão permanecer em determinada tarefa. Reparem que eu falei aqui do ambiente de treino de uma maneira bastante rápida, e que vale a pena uma preocupação maior, uma leitura mais aprofundada nesses artigos, para que a gente realmente consiga criar um ambiente de treino que leve a uma efetiva melhora das habilidades motoras, como eu estava dizendo no início da nossa fala. Então, eu vou focar agora, aí sim, né, dentro desse ambiente positivo, eu vou focar agora nessa integração entre os aspectos ligados à habilidade motora, particularmente em relação ao aspecto cognitivo e ao aspecto coordenativo. Então, quando a gente fala do aspecto cognitivo, né, a gente não precisa falar muito, né, em relação a, acho que todos sabem, né, que o basquetebol é uma modalidade com alta taxa de imprevisibilidade, né? Para onde você vai passar a bola, da onde vai vir a bola, onde eu devo ficar, onde eu devo me posicionar, isso depende do posicionamento dos adversários, dos membros da mesma equipe, enfim, existe uma série de fatores que não é possível controlar a priori, né? Que são fatores situacionais que acontecem durante o jogo, e isso exige, obviamente, um esforço cognitivo muito grande, né, um raciocínio muito grande, para que as tomadas de decisões sejam adequadas ao contexto do jogo. Então, a gente destaca inicialmente, né, que esse aspecto está relacionado ao entendimento da informação. Ora, que informação seria essa? Justamente a informação que o jogo está dando, né? Onde está a bola, as pessoas que estão jogando, em que posição da quadra a gente está, qual é o tempo no cronômetro, uma série de fatores que fornecem informações e, a partir daí, a decisão deve ser tomada, né? E dentro disso, um aspecto importante é que não é possível dividir a ação motora habilidosa do aspecto cognitivo. Ou seja, vamos supor aqui, eu estou jogando basquetebol, uma pessoa extremamente, tem uma técnica muito grande para driblar a bola, para driblar os adversários, né? Sair do raio de alcance dos adversários, tal. Aí o indivíduo pega a bola e fica
andando pela quadra, driblando todo mundo da maneira mais legal que vocês puderem imaginar, né? Os dribles mais desconcertantes e tal. Só que a pessoa faz isso durante 40 segundos sem parar na meia quadra ofensiva. O que adianta isso? Não adianta nada, né? Ela vai perder a posse de bola e etc. Então, vai perder a posse de bola, vai perder um contra-ataque, aí a gente pode imaginar várias situações. Então, se a tomada de decisão for equivocada, é muito difícil da gente considerar essa ação motora habilidosa do ponto de vista da efetividade dessa ação no jogo. Ou seja, a gente precisa desenvolver essa capacidade importantíssima de tomada de decisão nas crianças. E a gente desenvolve isso como? Colocando a criança em situações que envolvam a resolução de problemas motores, ou seja, colocando a criança em situações, obviamente, de modo adequado à faixa etária, colocando as crianças em situações onde é necessário tomar decisões, né, do jogo. Então, aqui nesse vídeo, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o desafio cognitivo presente, né, nessa tarefa, vocês podem me dizer o quê? O desafio cognitivo é praticamente nenhum. É o desafio cognitivo de memorizar a ordem ali que o professor deu para fazer essa tarefa. Nesse exemplo aí, tem que passar colocando o pé entre cada um dos espaços aí dos bastões o mais rápido possível e voltar para o final da fila. Essa foi a regra, né? Entre aspas, essa foi a ordem. A partir desta regra, ou seja, desse contexto, eu diminuo fortemente a participação cognitiva, porque o que a criança tem que decidir? Ela não tem que decidir nada, o professor já falou, é para passar colocando o pé nos espaços e voltar para o final da fila, ou seja, o espaço para tomada de decisão é muito pequeno. Eu vou desenvolver capacidade de tomada de decisão, não estamos aqui falando se a tarefa é boa ou ruim, não é essa a ideia, mas o que a gente está falando é, essa tarefa, né, desse vídeo, ela vai desenvolver a capacidade da criança tomar decisão? E a gente pode responder, não vai. Não vai por quê? Porque o desafio é praticamente inexistente, né, do ponto de vista de tomada de decisão, do ponto de vista de imprevisibilidade do ambiente. Se a gente for para o basquetebol ou mesmo para outras modalidades, isso muitas vezes acontece, né? Então, quando o professor cria uma determinada situação, por exemplo, eu passo a bola para você, você passa a bola para mim, vai driblando, faz o zigue-zague no cone e arremessa, etc, etc, etc. De novo, a gente não está falando se isso é bom ou ruim, né? Em alguns momentos pode ser bom, mas do ponto de vista da coordenação motora, do ponto de vista cognitivo da tomada de decisão, ela é insuficiente, ela não desenvolve essa tomada de decisão justamente porque não tem decisão nenhuma para ser tomada. O professor já falou, faz o zigue-zague, joga ali, corre lá, né? Pensem aí no que vocês quiserem, mas é exatamente essa a questão. Então, dito de uma maneira bem rápida, né? É necessário que o professor esteja atento, quando a regra for adaptada, à situação de adaptação dessa regra, para que a tomada de decisão seja um aspecto central que está presente. A gente não está dizendo aqui que isso deve acontecer sempre, em 100% do ambiente de treino, mas a gente está dizendo que essa é uma preocupação importantíssima durante o processo de formação esportiva na infância. Proporcionar situações em que a criança tenha que analisar um determinado contexto e tomar decisões em função da imprevisibilidade ali presente nesse contexto. Então, o professor que narra o jogo, né? Toca a bola ali, corre lá, fica aqui, faz ali, não sei o que lá. O que ele está fazendo simplesmente é estar tomando decisões pela criança e, obviamente, vai trazer uma limitação nesse processo de tomada de decisão. A gente tem sempre que lembrar que a ação motora, seja ela qual for, ela não acontece enquanto a decisão não for tomada, enquanto não for emitida uma resposta, um comando para a execução de uma determinada ação motora. Né? Então, esse é um aspecto principal aí, importante do treinamento na infância. Um outro aspecto que a gente quer destacar aqui é o aspecto da coordenação motora. O que a gente tem em relação à coordenação motora? Bom, primeiro, dito de uma maneira bem rápida, né? Se a gente for, coordenação motora nada mais é do que a coordenação de movimentos corporais para atingir um determinado objetivo. Então,
o prefixo co, né, significa junto, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, coordenação motora, a gente entende como uma ordenação simultânea, né, de diferentes partes do corpo na realização de um determinado movimento. Vamos pegar de novo a bandeja como exemplo. Né? Então, diferentes partes do corpo tem que ser, o movimento dessas diferentes partes do corpo tem que ser ordenadas de uma maneira ótima, né? Se a gente pensar no movimento perfeito, de uma maneira perfeita, para que a ação motora aconteça de uma maneira apropriada. Portanto, aqui é um aspecto fundamental também da nossa discussão de hoje, a coordenação motora é altamente dependente do comando nervoso, do comando neurológico, do sistema nervoso central. Ou seja, a coordenação, esse movimento das diferentes partes do corpo, pensem no tronco, membros superiores, membros inferiores, ela acontece em função de um comando de contração e relaxamento de determinados grupos musculares. Né? E esse comando de contração e relaxamento de determinados grupos musculares é dependente do sistema nervoso central, ele é dependente do sistema neurológico. E quando a gente fala de infância, a gente traz aqui no gráfico, né, uma representação esquemática da curva de desenvolvimento neurológico em função da idade aqui, e o que eu quero destacar aqui de uma maneira bem rápida é que a gente repara que a inclinação dessa curva, né, é muito grande nos primeiros anos de vida, particularmente até durante os primeiros 3, 4 anos, e a gente pode estender isso até por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, essa curva rápida de desenvolvimento neurológico leva a criança, desde o nascimento, a uma aquisição muito rápida da coordenação motora. Isso eu estou falando do ponto de vista biológico, né? Então, salvo casos patológicos, evidentemente, é esperado que a criança tenha um rápido desenvolvimento da coordenação motora nos primeiros anos de vida, em função da questão biológica, né? Se a gente pegar um bebê, por exemplo, um recém-nascido comparado com um bebê de 1 ano, uma criancinha de 1 ano comparada com uma de 3, ou seja, o ganho da coordenação ele é acentuado nos primeiros anos de vida do ponto de vista biológico. E também, e principalmente, do ponto de vista ambiental, ou seja, essa rápida taxa de desenvolvimento biológico, neurológico, exige até, né, que o estímulo ambiental voltado ao desenvolvimento da coordenação motora na infância seja bastante elevado, o que nos leva a uma preocupação bastante grande em desenvolver elementos que envolvem a coordenação motora durante a infância, até particularmente os 10 anos de idade aproximadamente. Então, quanto mais precoce, quando eu digo precoce é desde o nascimento, claro, considerando a característica da faixa etária, é óbvio, mas quanto mais precoce a criança tiver oportunidade de viver em um ambiente que favoreça, né, de modo adequado, estando a criança motivada, etc., que favoreça o desenvolvimento da coordenação motora, melhor será para a formação motora e esportiva da criança, independente da modalidade esportiva. E aí, o basquetebol, como eu disse logo no início da minha apresentação, né, o basquetebol surge como uma modalidade extremamente relevante para a criança. Por quê? Porque ela é uma modalidade que exige exatamente esses dois fatores aqui, ó, uma coordenação motora elevada, né, uma requisição de coordenação elevada, se vocês pensarem ali no jogo de basquetebol como um todo, né, em todos os elementos presentes no jogo, tanto nas ações com bola como nas ações sem bola. Então, é uma modalidade com alta requisição coordenativa e é uma modalidade com alta requisição cognitiva também, né? Ou seja, ambos os fatores, a coordenação motora e a capacidade de tomada de decisão, são aspectos fundamentais para serem desenvolvidos na infância, no esporte como um todo. E aí o basquetebol, como eu disse, é uma modalidade altamente relevante. Claro que não é a única, mas é uma modalidade altamente relevante para o desenvolvimento dessas variáveis aqui na infância. A gente teria uma outra capacidade que a gente não vai falar agora, que é essa capacidade metabólica, né? Força, resistência, potência, que ela é altamente dependente da massa muscular, né? É uma capacidade altamente dependente da musculatura,
e que, portanto, a gente começa a ter uma preocupação com ela lá a partir da adolescência, né? Meio para final da adolescência, a idade adulta, que é o que a gente não vai abordar aqui agora. Mas na infância, o simples estímulo motor que favorece o desenvolvimento da coordenação e a decisão é um estímulo também importante para o desenvolvimento da capacidade metabólica. Então, finalizando aqui, né, o que a gente queria destacar aí são duas coisas: um ambiente de treino propício que favoreça a motivação e o processo de treinamento, né, o processo de esforço que a criança apresenta para a evolução, e um treinamento que favoreça o ganho da coordenação motora e da tomada de decisão. Para finalizar, a gente tem aí algumas leituras sugeridas aí, que são altamente recomendadas para o aprofundamento do tema. Muito obrigado, esse é o meu contato para quem quiser maiores detalhes aí. Obrigado mais uma vez, professor Dante, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar conversando aí com o pessoal do basquete. Grande abraço. Alessandro, muito obrigado aí pela apresentação, excelente, e a gente sempre conta com pessoas aí que podem trazer realmente uma contribuição muito bacana. Então, gente, essa aula está à disposição, né, no nosso canal YouTube. Eu peço que vocês, por favor, acessem, divulguem, porque o nosso interesse sempre é divulgar conhecimento. Ok? Alessandro, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Obrigado, um grande abraço.